E salve, salve, galera, que é o professor Vini Reis que está falando. Estou aqui para falar um pouquinho sobre a prova da FUVEST, essa minha amiga aqui, ó. Na verdade, foi uma prova relativamente fácil, né, galera? Se você estudou os conteúdos aí que, de certa forma, são passados aí tanto na escola quanto nos cursinhos, né? Então, já são matérias que são conhecidas ali, né, meu? Questões verbais, tempo, modo verbal, conjugação verbal, questões semânticas, a polissemia, enfim, variedade linguística, enfim, você tem aí um conjunto de conteúdos que, de certa forma, norteia a prova da FUVEST, tá? Então, não tem nada muito fora da curva, não. Bom, eu queria destacar aqui uma coisa, como vem sendo utilizada questões, assim, tipo, por exemplo, coisas da língua portuguesa, como quadrinho, HQ, tirinhas, para complementar outras questões, ou questões de outras disciplinas. E aqui eu começo a nossa análise, aqui a nossa ideia, que, de certa forma, foi bastante interessante, utilizando a tirinha para formular uma questão de língua portuguesa. Aqui está a tirinha. Saudade de você, primo. Você é um cara ímpar, tal, aquela coisa toda, que é piadinha. Você disse para todo mundo aqui na festa, tal. E aí nós temos as questões relacionadas ao quadrinho, né? Não é minha praia, obviamente, as ciências exatas, mas tá aí, né? Para a gente observar como a língua portuguesa, o texto artístico, né, pode servir a diferentes propósitos e a diferentes disciplinas, beleza? Aqui na questão número 34, nós temos um fragmento de Os Lusíadas, né, de Camões. E aqui ele está fazendo, essa questão que está sendo relacionada a uma questão que envolve literatura, né, e não sei se biologia, porque está falando de doença aqui, ou, enfim, ou história, enfim, não sei. Mas está sendo relacionado aqui, no caso, texto literário com outro tipo de matéria, uma outra disciplina. E aqui, se você tá ligado, se você acompanhou aí o meu intensivão de literatura, a gente fala um pouquinho sobre o período literário, né? O período literário do classicismo, que compreende ali mais ou menos um pouquinho depois de 1500 e tal, tendo o Camões como o maior representante. Ali, eu havia dito o quê? Que os Lusíadas é uma epopeia e conta a história de um herói, que é o Vasco da Gama, que parte além mar em busca do caminho para as Índias. Então, tendo essa informação a priori, você já consegue estabelecer, tá certo? Qual é a questão certa. Inclusive, vamos pensar aí, galera, aqui, ó, a galera do COB Diadema aí, escola na qual eu dou aula. Já falei com vocês, a galera do segundo ano, inclusive, o texto poético sendo utilizado para fins descritivos, tá certo? Observe aqui, ó, dos 4 últimos versos aqui, ó, se ligue só. Quem haverá sem ver o creia, tipo, que tão disformemente ali lhe incharam as gengivas na boca, que crescia a carne e juntamente apodrecia. Opa, então já está dando uma descrição dessa doença para você. As alternativas, nós temos aqui a peste bubônica, o escorbuto, a malária, a varíola e a leishmaniose. Acho que é assim que se pronuncia, não sei. SH deve ser com X. E, no caso aqui, galera, nós temos uma questão que, olha lá, não sei se você percebeu, mas envolveu informações ali, a questão está bem direcionada à questão correta. Olha só a letra B. Deficiência em vitamina C, doença comum nas viagens ultramarinas europeias do século XV e XVI, como a de Vasco da Gama em busca das Índias. Olha quantas referências nós temos do livro, do texto literário, né, nesta alternativa, que, diga-se de passagem, é a correta. Mas isso é apenas um aspecto aqui que eu destaquei para vocês. Vou já para a próxima página para não ficar enrolando, né? Então, aqui, ó, na 34, nós temos essa alternativa aqui correta, já que ela traz referências diretas ao livro, beleza? Olha lá, daqui eu já pulo para a questão 41, né, galera? Aqui, ó, 41, vamos ver, isso, vamos lá. Maravilha. Essa aqui eu achei interessante também. Por quê? Olha lá, a imagem é considerada uma das referências do movimento artístico e cultural denominado Renascimento. Analise-a atentamente. Bom, vamos entender, né, galera? Para quem também aí acompanha as minhas aulas, eu falei sobre o período literário, e o Renascimento ali compreende aquele período logo do fim
né, após a Idade Média, né, o tempo o obscurantismo e a Idade das Trevas, tanto que Renascimento simboliza essa questão, esse retorno ao clássico, né, ali do período humanista, né, e de certa forma tendo o homem como centro do pensamento científico, enfim, no caso o antropocentrismo, questões como a valorização das formas e de certa forma o rigor estético. Então, tá. Mas, Vini, como é que eu vou pensar isso no quadro? Vamos observar as questões que estão relacionadas ao quadro Primavera e vamos imaginar. Essa imagem pode ser considerada renascentista por quê? Olha lá, letra número 1. Letra A. Representa as personagens de forma simbólica e recorre a temas da doutrina cristã. Bom, galera, se você acompanhou as minhas aulas, você está ligado que o humanismo, de certa forma, cai aquela ideia teocêntrica de domínio e imposição de poder da Igreja Católica. Portanto, o Renascimento simboliza o contrário disso. Então, nós temos aqui, ó, a letra A, um distrator, ou seja, não é uma questão correta. Letra B. Reforça a perspectiva teocêntrica, Deus no centro, ou seja, teocentrismo estava na Idade Média, o renascentismo é o renascimento do pensamento humano, então, tchau, ficou para trás aqui, ó, nós já temos aqui logo essa perspectiva teocêntrica, já, né, já nos remete a uma ideia religiosamente monoteísta e cristã, que não é o caso aqui no nosso quadro, né, perceba aí, ó, um cupido, então você tem elementos que nos remetem a uma questão clássica. Inclusive, um aluno agradeceu aqui, me agradeceu por eu ter chamado essa reflexão aqui para a nossa conversa, né? Olha lá, ó, você tem elementos que nos remetem à cultura grega, né? Alguma coisa mística, no caso, né? Então, nada a ver com o teocentrismo, né, galera? Letra C. Retoma o tema da pureza da alma feminina, estabelecendo uma releitura da narrativa sobre o pecado original. Olha lá, você tem nessa questão aqui, na letra C, retoma o tema da pureza da alma feminina, estabelecendo uma releitura da narrativa sobre o pecado original. Sim, a letra C, metade dela tá certa. Por quê? Porque trata um pouco da pureza da alma feminina, mas não tem nenhuma narrativa que dialoga com o pecado original. Lembrando, né, galera, o pecado original vem de Adão e Eva, mais uma coisa, né, mais uma perspectiva da religião católica, né, judaico-cristã e daí por diante. Bom, letra D. É considerada esta obra renascentista por quê? Porque adota o contraste dramático entre tons claros e escuros, em sintonia com as tensões religiosas do período. Se você estudou período literário comigo, velho, você sabe que isso aqui tem a ver com barroco. É o barroco que trabalha tons claros e escuros, jogos de oposição com a temática religiosa. Se a gente estivesse falando de Gregório de Matos, aí sim, né, a letra D seria pertinente. Mas nesse caso aqui, nananina não, Genivaldo. Olha lá, letra E. Utiliza a técnica da perspectiva tridimensional que provoca a ilusão de profundidade e espaço. Galera, perceba, olha o centro jogado aqui, essa não é uma abóboda, não sei se esse círculo atrás da figura central aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, isso, este semicírculo dando uma ideia de profundidade. Essa questão de profundidade só vem ser desenvolvida a partir do humanismo, né, de 1400 e pouco para frente. Antigamente, os desenhos, de certa forma, medievais, eles têm um esquema meio que bidimensional, uma coisa meio, saca, bidimensional, a mesma coisa que você estivesse jogando um Atari, um Mario Bros, um Nintendo antigo, sei lá, uma coisa bidimensional. Aqui nós temos uma questão bem clara de perspectiva. Informação extra aí, que de certa forma pode ter ajudado alguns alunos aí. Demorou? Então, letra E. Número 41, letra E. A próxima questão, galera, aqui que a gente separou, aqui não tem nada a ver com literatura, tudo bem? Mas tem ainda essa leitura do período artístico, né? Então, você acaba relacionando informações literárias do campo da literatura, do campo de outras esferas da arte, como arquitetura, teatro, assim por diante, para estabelecer uma visão geral deste período literário. Joia? Sem mais delongas, vamos para a próxima questão que a gente separou aqui, vamos ver?
Isso aqui do 40 não tem nada a ver. Lá para 63, que é a questão que já vai começar a abordar um pouco mais a nossa disciplina, língua portuguesa, tudo bem? Olha aqui, ó. Aqui nós temos um texto para responder da 63 a 65. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para você. Isso, maravilha. Olha aqui, ó. Uma última gargalhada estrondosa e depois o silêncio. O palhaço jazia imóvel no chão. Mas seu rosto continua sorrindo. Para sempre. Porque a carreira original do Coringa era para durar apenas 30 páginas. O tempo de envenenar Gotham, sequestrar Robin, enfiar um par de sopapos no Homem-Morcego e disparar o primeiro "vou te amar" da sua relação. Na briga final do Batman número 1, o horripilante bufão sofria um final digno de sua desumana ironia. Ao tropeçar, cravava sua própria adaga no peito. Assim decidiram e desenharam seus pais, os artistas Bill Finger, Bob Kane e Jerry Robinson. Entretanto, o criminoso mostrou, já em sua primeira aventura, um enorme talento para se rebelar contra a ordem estabelecida. Seu carisma seduziu a editora DC Comics, que impôs o acréscimo de um quadrinho. Já dentro da ambulância vinha à tona um dado desconcertante. E então, um médico sentenciava: continua vivo e vai sobreviver. No fragmento, ao tropeçar, cravava sua própria adaga no peito, a oração em negrito abrange simultaneamente as noções de proporção e explicação, causa e proporção, letra B, C, tempo e consequência, letra D, explicação e consequência, e letra E, tempo e causa. Ao tropeçar, cravava a própria adaga no peito. Ou seja, no momento em que ele tropeça, ele cravava a própria adaga no peito. Ou seja, está dando uma ideia aqui de tempo, né? Nesse momento, né? No ato, marcado pelo verbo, mas é uma questão temporal, que remete à ideia de tempo. Ao tropeçar, ao chegar, enfim, perceba como quiser, tá? Ao tropeçar, cravava a sua própria adaga no peito. Qual foi a causa? O tropeço, e dando a ideia de tempo ao mesmo tempo, né? Então, olha lá, tempo e causa, de certa forma, estão relacionados aqui. Ao tropeçar, cravava sua própria adaga no peito. Por que ele cravava? Porque tropeçou no momento em que ele tropeça, beleza? Vou para 64. As vírgulas, aqui já tem uma questão de pontuação, hein, galera? Pontuação, ó, vírgula tem a ver com pontuação. As vírgulas em e depois, o silêncio, na linha 1. E em mas seu rosto continua sorrindo, para sempre, na linha 2 e 3, são usadas, respectivamente, com a mesma finalidade que as vírgulas em. Vamos ler aqui? Após a queda, tomaram mais cuidado. E quanto mais espaço, mais liberdade. Ó, galera, se você pensar bem, ó, e depois, o silêncio. Ou seja, e depois, dando uma ideia de tempo, como uma espécie de adjunto adverbial, tá certo? E depois daqui, ó, mas seu rosto continua sorrindo, para sempre. Então, nós temos dois adjuntos adverbiais separados por vírgula. Então, vamos procurar os adjuntos nas orações. Vamos ver? Após a queda, tomaram mais cuidado. Legal, tem adjunto adverbial após a queda. E quanto mais espaço, mais liberdade. Quanto mais, quanto menos, quanto mais é mais, já não dá uma ideia ali de adjunto adverbial, beleza? Então, a letra A, vral. B, aos estrangeiros ofereceram iguarias. Ou seja, também já não tem nada a ver com adjunto adverbial, perdão, de tempo, né? Olha lá. Aos estrangeiros oferecer iguarias. Aos vencedores, as batatas, né? Como diz Machado de Assis. Então, não tem a ideia de tempo. Limpavam a casa e preparávamos as refeições. Também essa questão, em nenhuma dos fragmentos nós temos aí advérbio de tempo. Letra C. Vamos ver? Colheram trigo e nós algodão. Opa, de certa forma aqui a gente tem uma ideia de uma elipse, né? Colheram trigo e nós colhemos algodão. Então não tem nada a ver com o tempo. E eles se encontraram nas férias.
mas não viajaram. Também não tem nenhuma adjunta adverbial encostado ali na oração principal. Letra D. Para os meus amigos, o melhor. E organizava tudo cautelosamente. Ah, Vini. Aqui, ó, Vini. Tem aqui uma ideia, um adjunto adverbial, mas será que de tempo? Eu não consegui observar tempo nessas duas questões, né? A gente tem ali, talvez, uma ideia mais puxada para um adjunto adverbial de modo. Para os meus amigos, o melhor, né? E organizava tudo cautelosamente. De que modo? Cautelosamente, de um modo cauteloso, tá? Letra E. Viu o espetáculo, considerando o maior fenômeno de bilheteria. E conheceram muito bem, afirmou o rapaz. Aqui nós não temos adjunto adverbial nenhum, chuchu. Ó, aqui a gente tem a letra D como a correta. Aqui, deixa eu ver aqui, ó, a letra D como a correta. Por quê, Vini? Nós não temos o adjunto adverbial de tempo, marcadamente de tempo, como nós temos ali no enunciado. Não, mas nós temos dois adjuntos adverbiais, entendeu? Então, como não está tão especificado quais são os adjuntos, eles estão apresentados são apresentados de modo geral, beleza? Então, letra D é a nossa correta nessa que versa sobre pontuação. Vamos para a próxima? Ah, legal, olha aqui, ó. Essa daqui, gente, em seu carisma seduziu a editora DC Comics, que impôs o acréscimo de um quadrinho. O vocabulário que possui a mesma função sintática desempenhada no texto por. Aqui a gente tem que já ficar esperto. Por quê, Vini? Temos que subir no texto. Vamos lá subir no texto de novo, né? Olha lá, ó. Na primeira linha 2, no imóvel, né? Então vamos ver o que, ó. Seu carisma seduziu a editora DC Comics, que impôs o acréscimo de um quadrinho. Quem impôs? A DC Comics, né? Nós temos aí uma ideia de um pronome relativo. Olha lá, ó. Uma questão de pronome relativo, hein, galera? Vamos ficar esperto. Olha lá. Vamos ler, então, aqui o primeiro momento na linha 1. Uma última gargalhada estrondosa, e depois o silêncio. O palhaço jazia imóvel no chão, mas seu rosto continua sorrindo para sempre. Calma aí. Na 65, vamos ver aqui, ó. Imóvel, na linha 2. Uma última gargalhada e depois o silêncio. O palhaço jazia imóvel no chão. Não tem um link pronominal, não tem uma ideia de conectivo, entendeu? O palhaço jazia imóvel, o palhaço estava imóvel, não tem uma ideia de conectivo, saca? Uma função pronominal, beleza? Olha a letra B, Robin, na linha 5. Tudo bem. O tempo iluminar sequestrar Robin, enfiaram um par de sopapos no homem morcego e dispararam o primeiro vou te amar da sua relação. Meu, Robin é um substantivo próprio, não tem nenhuma função pronominal, beleza, galera? Então a gente tem que ter a mesma função do que. Olha lá, ó. Seu carisma seduziu a editora DC Comics. Quem impôs o acréscimo de um quadrinho? Quem impôs? A DC Comics, ou seja, tem uma ideia de relação pronominal, tá certo? Tá fazendo essa conexão. Letra C, seus pais, na linha 9. Vamos ver? Linha 9. Assim decidiram e desenharam seus pais, os artistas Bill Finger, Bob Kane e Jerry Robinson. Galera, essa aqui tem a ver um pouquinho, hein? Vamos dar uma olhada? Olha lá, ó. Assim decidiram desenharam seus pais. Opa, o pai de quem? Do Coringa, né, galera? Tá certo? Quem? Os artistas Bill Finger, Bob Kane e Jerry Robinson. Seus pais, quem? O Bill, o Bob e o Jerry. Essa daqui, galera, tá pra cima, hein? É ela, né? Mas vamos ver a próxima? Vamos observar as próximas? Porque, você sabe, né? Vamos terminar de ler tudo. Letra D, C. Vamos ver essa função do C aí para ver se, na linha 12, se ela tem essa função pronominal. Acho difícil nesse caso. Vamos ver. C, olha lá. Ó. Tá. Para se rebelar contra a ordem pública. Poxa, tem uma questão aqui no caso, né, meu? O C tá mais para um índice de indeterminação. Se rebelaram, né? Ó, vamos ver se tá. Se rebelar. Tá. Então, assim, não tem uma questão pronominal, né? Ela está meio que como um índice de indeterminação do sujeito, enfim, uma partícula apaziguadora. Tem que ver direito isso aqui. Não tem uma função
pronominal, tá certo? Nananina não. Opa, desculpa, voltei aqui. 65. Letra E, vivo, na linha 15. Cadê o vivo na linha 15? E então o médico disse, continua vivo. Olha lá, ele continua vivo. Vivo como se fosse ali no caso, ele, né, continua vivo, o Coringa. Verbo de ligação, mais um adjetivo, né? Então, a gente tem ali, de certa forma, um predicativo do sujeito, né? Beleza? Então, letra C, galera, aqui, ó. Letra C da nossa questão 65 aqui, ó. Seus pais, o Bob, o Jerry e tal. Ou seja, tem esse link pronominal, essa relação pronominal. Ou seja, lembrando, hein, galera? Um pronome, ele serve para se referir a um nome. José e Maria foram para a Jamaica. Eles se divertiram. Ora, eles, esse pronome ele está se referindo a José e Maria. Então, esta foi a relação que nós procuramos na 65. Tudo bem, meus amados? Joia! Vou para 66 aqui, então, ó. Isso, 66. Vem aqui, 66. Opa! Entramos aqui, ó. Olha que interessante. Entramos aqui na literatura em Graciliano Ramos, Angústia, né? E vamos ficar esperto com isso, hein? Olha lá. Posso furar os olhos do... Deixa eu ver aqui rapidinho. Opa, 66 é essa, né? Legal. Posso furar os olhos do povo? Esta frase besta foi repetida muitas vezes e, em falta de coisa melhor, aceitei-a, sem dúvida. As mulheres hoje não vivem como antigamente, escondidas, evitando os homens. Tudo é descoberto, cara a cara. Uma pessoa topa a outra. Se gostou, gostou. Se não gostou, até logo. E eu, de fato, não tinha visto nada. As aparências mentem. A Terra não é redonda? Esta prova da inocência de Marina me pareceu considerável. Tantos indivíduos condenados injustamente nesse mundo ruim. O retirante que for encontrado violando a filha de 4 anos, estava aí um exemplo. As vizinhas tinham visto o homem afastando as pernas da menina, todo mundo pensava que ele era um monstro. Engano. Quem pode lá jurar que isto é assim ou assado? Procurei mesmo capacitar-me de que Julião Tavares não existia. Julião Tavares era uma sensação desagradável, que eu pretendia afastar de minha casa quando me juntasse aquela sensação agradável que ali estava a choramingar. Bom, aqui é o momento em que ele começa, tipo, será que ela tá me traindo? Ah, não, acho que isso aqui é só uma coincidência, as pessoas são julgadas injustamente. Então, é essa parte do livro ali, né? No fato do caso, depois aconteceu aconteceu mesmo, aconteceu, tá certo? Julião Tavares foi pra cima e talaricou. Vamos lá, então, olha lá, galera, segunda geração moderna, hein? Segunda geração moderna, minha gente, preste atenção, segunda geração moderna. A questão da denúncia social é bastante latente, tá certo? Tanto que esse período é conhecido como neorrealismo, neonaturalismo, tá certo? Cenas de muita miséria são cenas naturalistas, como eu ressaltei em vídeo anterior, no nosso intensivão de literatura. Então, vamos ficar esperto com essas dicas do período literário da escola, tá certo? Vamos ver? Em termos críticos, este fragmento permite observar que, no plano maior do romance Angústia, o ponto de vista se acomoda nos limites da vulgaridade. Ou, B, o ponto de vista tenta imitar a retórica dos dominantes. Letra C. O ponto de vista reproduz a lógica do determinismo social. Letra D. O ponto de vista atinge a neutralidade do espírito maduro. E letra E. O ponto de vista revira os lados contrários da opinião. Galera, vamos pensar uma coisa. Você está imaginando toda a obra, mas a FUVEST está te dando um fragmento. Então, a resposta está no fragmento, tudo bem? Não vai vacilar, hein? De querer achar... Por exemplo, como eu falei agora, tem questões no livro, tem cenas extremamente... que expõem a pobreza, né? As condições miseráveis em que as pessoas vivem. Mas não é o caso deste fragmento aqui. Este fragmento aqui, ele está meio relativizando as coisas, está percebendo? Ele falou, mas é capaz que ela seja inocente.
As pessoas hoje costumam já julgar as pessoas sem observar os fatos. Então, ele está querendo meio relativizar a situação dele e Marina, ou melhor, a situação de Marina e Julião Tavares, beleza, galera? Então, olha lá. Vamos nos distratores, beleza? Se acomoda esse fragmento apresenta esse plano maior do romance e apresenta um ponto de vista, esse ponto de vista se acomoda nos limites da vulgaridade, né? A gente começa a perceber que isso não é uma característica pontual do nosso amado seu Grácio, Graciliano, e também não está presente nesse fragmento, porque, como eu disse, esse fragmento está nos mostrando uma parte em que ele relativiza, tá certo? O chifre que ele tomou. Tenta imitar a retórica dos dominantes. Galera, no fragmento, a gente não tem a imitação, tá certo? Do discurso burguês de poder, de manutenção de poder. Não tem essa ideia. Como eu disse, ele está relativizando o chifre. Letra C, reproduz a lógica do determinismo social. Galera, o determinismo social é uma coisa que, de certa forma, pode ser analisada e buscada em algumas personagens. Mas esse determinismo social já ficou para trás lá no naturalismo. Aqui, na segunda geração moderna, né, geração de 30, vai ficar um pouco de lado essa questão. E é claro, no fragmento que você acabou de ler aqui comigo, né, ele está relativizando as coisas, né? Olha a letra D. Atinge a neutralidade do espírito maduro. Ora, o espírito maduro não vai ficar tipo, será que ela... Não. Ele está angustiado, ele quer saber. Olha a sensação dele em relação a Julião Tavares, se preocupando com a vida de terceiros, né? E revira os lados contrários da opinião. Opa! Se ele relativiza esse chifrinho que ele tomou, se ele relativiza isso, será mesmo que ela é culpada? Eu não sei, as pessoas julgam muito só pelas aparências. Então ele revira os lados contrários da opinião, tá certo? Olha lá, ó. Quer ver que parte que a gente pode observar esta questão? As mulheres hoje não vivem como antigamente, escondidas, evitando os homens, tudo é descoberto, cara a cara. Uma pessoa topa outra, se gostou, gostou, se não gostou, até logo. E eu, de fato, não tinha visto nada, eu não vi nada, ou seja, as aparências mentem. A Terra é redonda? A Terra não é redonda? Esta prova da inocência de Marina me pareceu considerável. Esta frase é pontual, tá certo? Esta prova da inocência de Marina me pareceu considerável, ou seja, né, tá? De certa forma, relativizando o ponto de vista, né? Ela é culpada ou não é culpada? Olha lá, os contrários da opinião, beleza? Então, letra E na questão 67, 66, meus amados. Olha a 67 aqui, ó. A terça é dia de Veneza revelar as atrações do seu festival anual, cuja 77ª edição começa no dia 2 de setembro, com a Dramédia Lassi, do romano Daniele Lucelli. Acho que é assim que fala. Seguindo até 12/9, com 50 produções internacionais e uma expectativa extraoficial de colocar o West Side Story, de Steven Spielberg, na ribalta. Olha lá. Um processo de formação de palavras em língua portuguesa é o cruzamento vocabular. Formação de palavras, hein, galera? Em que são misturadas pelo menos duas palavras na formação de uma terceira, tá certo? A força expressiva dessa nova palavra, resulta da síntese de significados e do inesperado da combinação, como é o caso da dramédia no texto. Ocorre esse mesmo tipo de formação em... Olha ali, galera, o que ele quer dizer? O que é o cruzamento vocabular? Você juntar dois vocábulos e criar um terceiro. Nossa, aquela mina é maravilhinda. Maravilhosa, mas linda. Cruzamento vocabular. Ela é maravilhinda. Aí, tio, aquela mina é maravilhinda. Ó, se ligou? Olha lá o neologismo. Então, nós temos aqui, sim, também uma relação de cruzamento vocabular. Tá certo? Ó, que são misturadas e então formação a uma terceira. Tá certo?
A força expressiva dessa terceira é justamente o quê? Esse novo significado é juntar as duas num significado mais potente do que os dois que ela carrega, né? Olha lá, dramédia, poxa, é a junção de dois textos literários clássicos, o drama e a comédia, tá certo? O drama, que se divide em tragédia e comédia, né? É um texto literário. Então nós temos aqui dois elementos, o drama e a comédia. Olha lá, ó. Isso ocorre também vamos verificar aqui as nossas alternativas. Letra A, de leitura e namorido. Olha lá. B, passatempo e microvestido. Letra C, hidrelétrica e sabiamente. Letra D, arenista e girassol. Letra E, planalto e multicor. Aí, galera, vamos pensar uma coisa. Aqui tem umas pegadinhas aqui interessantes. Porque aqui tem palavras que são formadas por um processo de aglutinação, beleza? A gente vai confundir isso aí com esse cruzamento vocabular. Por quê, Vini? Juntou, por exemplo, paraquedas, passatempo. Aí não é nem por aglutinação, é por justa posição. Elas estão juntas ali e não corta nem um pedacinho delas. Então, ó, passar e tempo, passatempo. Não é a mesma ideia de dramédia, beleza? Hidrelétrica, vem de hidroelétrica, legal, que juntou hidro e elétrica e formou uma nova palavra, tá certo? E sabiamente, não é sabiamente, aqui no caso aqui é um advérbio, né, galera? Sabiamente é um advérbio de modo, não tem sabiamente. Então não é uma palavra formada por aglutinação ou cruzamento vocabular. Letra D, arenista e girassol. Girassol, a mesma coisa, né? A gente tem duas palavras que juntas dão um nome a uma coisa e não geram um novo significado, tá certo? Nós estamos procurando palavras que geram um novo significado, não palavras que, de certa forma, formam uma nova palavra. Lembra-se? Maravilhinda, maravilhosa e linda, juntei, poxa, ela ainda continua maravilhosa e linda, mas com mais potência do que maravilhosa apenas ou do que linda. Planalto, que vem da palavra plano alto, né? Tem uma aglutinação. E multicor também não estabelecem esta relação de criar e potencializar um novo sentido a partir das duas palavras que compõem o termo. Então, de leitura e namorido são as duas que se aproximam aí deste cruzamento vocabular, desta ideia de, namorido, namoro mais marido, juntou tudo, potencializou o termo namorado e potencializou, de certa forma, também o termo marido, namorido, ligado? Beleza? Então, letra A, galera, aqui nós temos o cruzamento vocabular, aqui nós temos uma formação de palavras aqui por uma espécie de aglutinação, certo? Então, beleza? Vamos para 68. Vamos lá, Vini, bora. Até que não tá tão difícil essa prova não, viu, galera? Agora começa a pegar a questão aqui, da 68 para lá, já entra a Cecília Meirelles em Romance de Confidência. Percebe aí, galera, uma coisa, viu? Olha só. Estamos usando aqui não, né? Que no caso a gente tem uma ideia de estilo e tal, uma preocupação, uma análise literária de fato, né? Mas vamos ver se a gente vai usar. A FUVEST costuma fazer o quê? Pegar o texto literário e puxar questões gramaticais, questões que não tem a ver com a análise literária em si, né? Bora lá, então, 68 é a questão. Romance, o que é 103? 53, né? Ou das palavras aéreas. Ai, palavras, que estranha potência vossa. Ai, palavras, sois de vento, e ides no vento que não retorna. Em tão rápida existência, tudo se forma e transforma. Sois de vento, ides no vento, e quedais com sorte nova. Ai, palavras, que estranha potência a vossa. Perdão, podíeis ter sido. Sois madeira que se corta, sois 20 degraus de escada, sois um pedaço de corda, sois povo pelas janelas, cortejo, bandeiras, tropa. Ai, palavras, que estranha potência a vossa.
Éreis um sopro na aragem, sois um homem que se enforca. Que lindo, né? Esse texto aqui da Cecília Meirelles, que justamente, olha lá, olha a metalinguagem, né? Tratando da potência da própria palavra, né? Acabamos de falar isso aqui, ó, no exercício anterior, né, na formação das palavras, né? Olha que lindo, né? Olha como é que a FUVEST ela vem inteligentemente colocando os temas, de certa forma, desencadeando o outro, e todos eles formando uma corrente. Achei muito legal essa ideia. 68, vamos ver aqui, ó. Ao substituir, acabei de falar, lá, a pessoa verbal utiliza para... Ao substituir a pessoa verbal utilizada para se referir ao substantivo palavras, pela terceira pessoa do plural, os verbos dos versos sois de vento e ides no vento, e, podieis ter sido e éreis, seriam conjugados conforme apresentado na alternativa. Então vamos lá. Sois de vento. Ó, galera, olha lá. Sois de vento. Tá no presente isso aí, galera. Tá certo? Ó, presente. Sois. Tá certo? Ides. Tipo assim, dando uma ordem, né? Ou, você, vá. Ei, vocês, vão. Saca? Perdão, podieis ter sido. Olha lá, ó, galera, tipo um passado imperfeito, né, ó. Vocês podiam ter comprado em podieis ter sido, perdão, podieis ter sido. Tá num passado imperfeito. Éreis, vocês eram, né, cara, olha lá. A letra A aqui já se mostra, né, galera. Olha lá, no sois de vento, eu tenho o verbo ser no presente, beleza? Então, ó, seriam, não, eram, não, são, legal. E eram também não. Então, a gente tem a letra A e a letra D como possíveis respostas. Vou pro ides, tá certo? Ides, como se fosse uma ordem. Vá, vão. Então, ali, né, ides no plural, então é vão. A letra A e a letra C, a letra D, perdão, continuam no páreo. Olha lá, perdão, podieis ter sido. Olha lá, tipo, podieis ter sido. Tipo, tá no passado, né? E aqui, ó, poderiam é uma possibilidade, olha lá o tempo verbal, poderiam, o futuro do pretérito, tá certo? Dá uma ideia de possibilidade. Então, qual é a que me faz crer que, de certa forma, é a correta? Letra A, né, galera? Éreis um sopro na aragem. Então, eram, tá certo? Você que assinalou a letra A, você acertou. Ó, tempo verbal, tá buscando... Você percebeu, galera? Você percebeu essa ideia? De certa forma, a banca pega textos literários e, de certa forma, começa a puxar análises gramaticais, questões gramaticais a partir do texto literário, né? Porque ele é muito rico, né, galera? Estamos falando de conteúdo, estamos falando de escola literária, de características, escola de estilo, e também estamos falando de linguagem. Então, a língua portuguesa, as regras gramaticais não estão alheias ao texto literário, beleza, minha gente? Joia! 69, bora lá! A estranha potência que a voz lírica, o eu lírico, a voz lírica ressalta nas palavras, decorre de uma combinação entre, a estranha potência, né? Decorre de uma combinação entre a fluidez nos ventos do presente e o conteúdo fixo no passado. Aqui a gente vai começar a fazer análise literária agora mesmo. Olha lá, vamos voltar para o texto. Ai, palavras, que estranha potência a vossa. Vamos ver? Olha lá. Que estranha potência, se referindo à palavra, né? Então, a fluidez nos ventos do presente e conteúdo fixo no passado, tá certo? Vamos ver a próxima. B, decorre da combinação entre uma forma abstrata no espaço e presença concreta na história. Legal, porque se a gente pensar, a estranha potência é uma forma abstrata, né, que, de certa forma, o lírico nos traz, e tem a presença concreta lá, porque quando ele pergunta, a palavra, que força, como é que é o nome? Que estranha potência é essa? Que força é essa? Tem cara de substantivo, né, galera? Portanto, tem uma ideia concreta, tem uma presença concreta, só por ser um substantivo, né? Legal isso também. Pode ser a B. Vamos ler o resto. Leveza impalpável. Estranha potência da palavra
que o lírico ressalta das palavras lá, decorre de uma combinação entre leveza impalpável na arte e o vigor nos documentos antigos. Não tem muito a ver, né, galera, com estranha potência e vigor nos documentos antigos. Tá mais para te pegar essa daqui. Por quê, Vini? Por quê? Bom, vamos pensar. A Cecília Meirelles, escritora da segunda geração modernista, né? E sendo assim, tem uma característica pontual, uma preocupação social, né? Mas a gente tem que lembrar que a Cecília Meirelles, ela vem de uma escola bastante parnasiana, né, meu? Então, ela atuou durante o modernismo segunda geração, mas em termos estéticos, ela não tem característica da segunda geração modernista. É claro, tem alguns aspectos que, de certa forma, vão permear. Olha o regionalismo, ela está tratando de uma história que acontece em Minas Gerais. Então, tem o lado regionalista, tem as questões pontuais, de certa forma ali, ó, quando ela pega para falar do cortejo de Jesus Cristo, nós temos uma questão de denúncia social, de desigualdade social, né? De injustiça. Então, nós temos essas questões que podem ser consideradas, mas, via de regra, ela é uma escritora que mais traz para o parnasianismo do que para a segunda geração moderna. Por isso, o vigor nos documentos antigos não caiu muito bem, não. Sonoridade ruidosa, estranha potência. Estranha potência. Tem uma sonoridade ruidosa? Estranha potência. Nos ares. E significado estável no papel. Opa, vamos ver. Daqui a pouco a gente vai ter que ler de novo o poema. Quer não entender um poema, meu camarada? Leia uma vez só. Read once. Então, vamos daqui a pouco ler de novo. Lirismo irrefletido da poesia e peso justo dos acontecimentos. Cara, ó, a estranha potência. Vamos entender o que está pegando. Que estranha potência é essa? Tem que ter uma reflexão um pouco mais profunda. Vamos lá. Ai, palavras, que estranha potência a vossa. Ai, palavras, sois de vento, ides no vento que não retorna. Ou seja, elas vão e não voltam mais. Palavras são ditas, elas não voltam mais. Palavras jogadas ao vento, né? Olha a expressão popular ali, ó. E em tão rápida existência, tudo se forma e transforma. Ou seja, as palavras, elas duram tão pouquinho e transformam muitas coisas, né? Uma palavra pode mudar o mundo. Sois de vento, ides no vento e quedais com sorte nova. Ai, palavras, que estranha potência a vossa. Que potência é essa, galera? Essa potência transformadora que o Eulírico está se referindo, né? Que estranha potência a vossa. Perdão, podíeis ter sido. Sois madeira que se corta. Sois 20 degraus de escada. Sois um pedaço de corda. Sois povo pelas janelas. Corteja, bandeiras, tropa. Palavras. Vocês são tudo isso. Ai, palavras, que estranha potência a vossa. Éreis um sopro na aragem. Galera, tá falando aqui, de certa forma, de algum modo, deste poder transformador das palavras que, de certa forma, quando são lançadas, não retornam mais. Então, nós temos aqui na nossa 69, na nossa questão 69, olha lá. A estranha potência que a voz lírica ressalta nas palavras decorre de uma combinação entre essa estranha e potência. Tem uma combinação de dois elementos. Da fluidez dos ventos do presente e conteúdo fixo no passado. Essa estranha potência é uma coisa que acontece, você viu que ele falou lá nos versos anteriormente, que ela é lançada, ela vive tão pouco, ela é fugaz, mas de certa forma, olha lá, ó, no vento que não retorna, ó, sois de vento, tudo bem, em tão rápida existência, tudo se forma e transforma. Então não tem nada preso ao passado. Se ela tem uma existência rápida que transforma tudo, ela está mais dinâmica do que presa ao passado, tá certo? Letra B, é uma forma abstrata no espaço e presença concreta na história. O quê? Porque em determinado momento, galera, se você pensar bem, a palavra, o termo estranha potência está presente ali na história do verso. Olha o fragmento. Ela está presente em todas as estrofes. Então, sim, é uma forma abstrata no espaço. Por quê? É uma estranha potência da palavra. Eu não sei determinar onde ocorre essa estranha potência. Tá certo? Na poesia. E, de certa forma, tem a presença concreta na história. Não só fixa no passado, mas na história. Ou seja, no presente, no passado e no futuro.
Beleza? Estou com a letra B por enquanto. A leveza impalpável na arte. Daria. E vigor nos documentos antigos. Acabei de falar para você que, se você for focar na ideia de que ela, a Cecília, é uma escritora da segunda geração, que tem tendências, que tem influências parnasianas, você assinalaria essa, mas está errado, né, galera? Porque está falando o quê? Da estranha potência, e não da Cecília Meirelles. Tudo bem? D, sonoridade ruidosa nos ares e significado estável no papel. Não entendi ainda essa questão da sonoridade ruidosa, estranha potência, ruidosa nos ares e significado estável no papel. Não, galera, estável, estranha potência na palavra não é. Pode ser tudo menos estável, porque cada palavra que eu falo transforma uma alma, vamos dizer assim, né? Então, ela não é estável, ela não é parada, estagnada, ela é dinâmica. E letra E, lirismo irrefletido da poesia, ou seja, a poesia não está na poesia, mas está nesta estranha potência. E peso justo dos acontecimentos. Peso justo dos acontecimentos. Ora, os acontecimentos que estão descritos lá em cima no poema, de certa forma, não estão relacionados à estranha potência. Olha lá. Ali é uma reflexão metalinguística, na verdade, né, galera? Olha lá. Ai, palavra que estranha potência vossa. Está ressaltando esta potência, esse caráter etéreo da palavra, beleza? Do joia? Então, galera, letra B aqui, certeza. Pode botar aqui, ó, letra B, forma abstrata do espaço e presença concreta na história, está sendo descrita ali. Vou tirar a mão aqui. Durante todo o poema, beleza? Vou para 70. Olha aqui, ó, 70. Vamos ver? Aí tem uma música aqui, ó. Alferes, ouro preto em sombras, espera pelo batizado. Ainda que tarde sobre a morte do sonhador, ainda que tarde sobre as bocas do traidor, raios de sol brilharão nos sinos. 10 vias dar. Ai, Marília, as liras e o amor não posso mais sufocar, e a minha voz irá para muito além do desterro e do sal, maior que a voz do rei. Linda canção, né? Do Aldir Blanc e do João Bosco. A imagem de Tiradentes, olha lá, olha a relação com o texto de Tiradentes, né? Que de certa forma ele é colocado em forma de cortejo ali, como eu disse anteriormente, como se fosse uma espécie de Jesus Cristo, né? Indo para a crucificação. Tem essa ideia aí também, né? Olha lá, ó. A imagem de Tiradentes, a quem Cecília Meirelles qualificou o alferes imortal, radiosa expressão dos mais altos sonhos dessa cidade, o Brasil e do próprio mundo, em palestra feita em Ouro Preto, torna a aparecer como símbolo de luta pela liberdade em vários momentos da cultura nacional. Os versos do letrista Aldir Blanc evocam, em novo contexto, o mártir sonhador para resistir ao discurso. Olha lá, galera. Qual o discurso por trás da letra? Da doutrina revolucionária de ligas politicamente engajadas? Da historiografia que minimizou a importância de Tiradentes? Do autoritarismo e opressão próprio da ditadura militar? Dos poetas árcades que se dedicavam às suas liras amorosas? E da tirania portuguesa sobre os mineradores no ciclo do ouro. Galera, preste atenção. Ele está fazendo aqui uma relação com o texto da Cecília Meirelles, Romance da Confidência, né? Só que nós estamos analisando a música, hein? Então, fique esperto. Vamos ver, então. Que discurso nós temos aqui tanto? Olha lá, a imagem de Tiradentes, a quem Cecília Meirelles qualificou como alferes imortal, torna a aparecer como símbolo de luta de liberdade em vários momentos da cultura nacional. Olha aí, esse momento é mais um momento em que esta figura aparece. Esta figura que simboliza a luta pela liberdade e pela justiça, aparece novamente, né? Os versos do letrista evocam, em novo contexto, o mártir sonhador para resistir ao discurso. Opa, olha lá, no próprio enunciado você tem resposta, né, galera? De doutrina revolucionária, de historiografia, para resistir ao discurso de autoritarismo, da opressão, da ditadura militar, é para resistir. Ou seja, olha lá, resistir ao discurso da doutrina revolucionária? Não, é o contrário, porque esse texto ele está em favor da doutrina revolucionária.
e a favor das ligas politicamente engajadas. Se luta pela liberdade e luta pela justiça, é politicamente engajada, né, meus amados? Da historiografia, que minimizou a importância de Tiradentes. Olha lá, ele resistir ao discurso da historiografia, que minimizou? Não, galera, é o contrário. Certo? Justamente porque, ele valoriza essa figura, né? Ele não minimizou a importância de Tiradentes. Letra C, vamos ver? Do autoritarismo e opressão próprio da ditadura militar? Poxa, a gente já pode entender, porque, vamos lá, a mesma opressão que Tiradentes sofreu naquele período se transfigura agora para um novo contexto aqui do século XX, metade do século XX ali, no caso do Brasil, para o contexto da ditadura militar, né, galera? Então, a letra C é a correta. Olha a letra D. Então, para resistir ao discurso dos poetas árcades que se dedicavam às suas liras amorosas. De certa forma, a letra não está tratando de liras amorosas, a letra tem uma questão social bem pavimentada ali, né? É claro, por trás de um aparente lirismo, né? De um lirismo, por trás de um lirismo, desculpe. Então, não é para resistir ao discurso dos poetas árcades, tá certo? Olha lá. E letra E, ele resiste ao discurso do quê? Da tirania portuguesa? Ora, se estivéssemos falando apenas do texto da Cecília Meirelles com o nosso amado Tiradentes, aí sim. Mas, no caso, estamos falando da canção, do som aqui do Aldir Blanc e do João Bosco. Então, galera, letra C, a música traz aí essa figura do Tiradentes como símbolo de uma luta de resistência ao discurso de autoritarismo e opressão causados pela ditadura militar. Olha aí, tá vendo essa questão histórica junto com a literatura? Muito bem, vamos para a questão 71. Aqui nós temos o livro aqui, galera, Mayombe já vem aparecendo, eu tô achando que já vai sair, né? Então tinha que ter pelo menos uma questãozinha de Mayombe aí, né, galera? Então vamos ver. Traíste-me sem medo, tu traíste-me. Essa parte eu me lembro, essa parte, hein? Sem medo, sem dó. Sabes o que tu és, afinal, sem medo? És um ciumento. Chega a pensar se não és homossexual. Tu querias-me só como tu, um solitário de Mayombe? Desprezo-te. Nunca me verás atrás de uma garrafa vazia. Cada sucesso que eu tiver será a paga da tua bofetada, pois não serei um falhado como tu. Fragmento 2. Peço-te perdão, sem medo, não te compreendi, fui um imbecil e quis igualar o inigualável. Para quem leu, galera, são duas partes bastante pontuais, né? A primeira parte, ele descobriu que a Ondina traiu, né, aí ele chega no Sem Medo e fala, pô, você foi um talarico, né? E na segunda parte é quando o Sem Medo já tá quase morrendo na floresta de Mayombe, aí ele fala, puxa, peço perdão, Sem Medo, que eles estavam brigados e tal, né? Então, de certa forma, essas são as duas passagens. Esses fragmentos de Mayombe referem-se a conversas entre personagens do comissário Sem Medo, beleza? Em momentos distintos do romance. Em 1 e em 2, as falas do comissário revelam respectivamente. Vamos ver, então. O que ela revela na primeira fala? Incompatibilidade étnica na primeira fala? Olha lá. Galera, vamos começar a pensar. Incompatibilidade étnica entre ele e o Sem Medo, ou seja, eles são de raças diferentes, etnias diferentes, né? O tribalismo é bastante presente na obra Mayombe, mas este fragmento não tem nada a ver com essa questão étnica, né, galera? Então, exclui. Quer que eu leia só para desencargo? Vou ler, mas você já sabe que o distrator já te mostrou, falando, não tem nada a ver com incompatibilidade étnica, beleza? Por pertencer a linhagens diferentes e superação. E a segunda, vamos ver? Superação de sua hostilidade tribal. Nada a ver com as bolhufas, gente. B. Com decepção. Vamos ver. Por Sem Medo não ter intercedido a seu favor na conversa com Ondina. Sem Medo, na Ondina, né? Pegou e arrebentou ela, fumou até um cigarrinho depois.
E, na primeira parte, é isso, então, um desprezo por sem medo não ter... aqui, eu vou até me retificar. Ele nem sabia que ele tinha dado umas pistoladas, né? Ele estava achando que o sem medo ia ficar, fica com ele e tal, mas você sabe o que aconteceu, né? Você sabe, né? Então, beleza, olha B. Decepção por sem medo não ter intercedido a seu favor na conversa com Ondina. Ele fez mais que isso, meu irmão, acredita. E depois, desespero diante do companheiro baleado, que foi lá no final da história, como eu te falei. Galera, B, né? Letra B. Vamos ler o resto só para desencargo. C. Suspeita de traição de Ondina e tomada... Suspeita de traição, legal, mais ou menos, mas não estava suspeitando muito. Mas vamos ver a segunda parte. E tomada de consciência de que isso não passara de uma crise de ciúme dele. A segunda não tem nada a ver, essa parte aqui, eu peço-te perdão, não tem nada a ver com esse contexto de que ele pediu desculpa por causa do ciúme dele, nada a ver. Letra D, forte tensão homoafetiva entre eles sem medo. Cara, na verdade a relação deles não era homoafetiva, a relação deles era mais de sei lá, uma relação fraternal, né, de dois irmãos e tal, saca? Um irmão mais velho, ele com mais admiração, o comissário com mais admiração em relação ao sem medo. Então não tem nada de homem afetiva, não. E aceitação da verdadeira orientação sexual do companheiro. Gente, pelo amor de Deus, né, meu? Só assinalou essa daqui quem comeu, sei lá, comeu pedra no café da manhã, né, galera, no dia da prova. Pelo amor de Deus, não tem nada a ver. Letra E. Ira, ele sentiu ira diante do anticatolicismo do sem medo. E culpa na segunda, por quê? Porque o que o atinge ao perceber que a sua demonstração de coragem colocar o companheiro em risco. What the hell is that? Tem nada a ver, né, galera? Portanto, se você ler o livro, ou pelo menos ver um resuminho mais sem vergonha que você pode ter achado na internet, dava para ter respondido essa, né? Letra B. Vamos para 72 aqui, meus amados? O que vocês acham? Olha aqui, vamos para 72. Aqui nós temos o texto de 9 noites. Eita, livrinho encasquetado esse aqui, hein, galera? Caramba, hein, ó. 9 noites. Cara, Bernardo de Carvalho. Cara, esses livros da contemporaneidade, deste momento literário que nós estamos vivendo, que ainda não conhecemos, ainda não sabemos qual momento literário é esse, ainda não designamos. Mas nós não designamos ainda não delimitamos as suas características, porque a gente ainda vai descobrir coisas sobre esse movimento. Mas, já destaco que esse livro traz algumas inovações estéticas. Então, essa brincadeira no limiar entre a realidade e a ficção, entre a representação e o real, é uma coisa que vai permear essa narrativa aí. Justamente porque você tem personagens reais, documentos reais, uma história real, tá certo? Em algum momento você vai começar a pirar se isso é só uma narrativa ficcional ou se de fato é um documento histórico. Então a gente começa já a estabelecer isso, porque começa com uma pesquisa histórica, tem artigos aqui, acadêmicos, a gente tem ensaios, então você tem diversos gêneros textuais dentro desse romance, tá? Vamos ver o que está pedindo aqui, ó. Leucipo perguntou o que eu tinha ido fazer na aldeia. Preferi achar que o tom era amistoso. E no meu paternalismo ingênuo, comecei a explicar o que era um romance. Eu tentava convencê-lo de que não havia motivo para preocupação. Tudo o que eu queria saber já era conhecido. E ele me perguntava, então por que você quer saber se já sabe? Tentei explicar que pretendia escrever um livro e, mais uma vez, o que era um romance, o que era um livro de ficção, e mostrava o que tinha nas mãos, o que seria tudo historinha, sem nenhuma consequência na realidade. Ele seguia incrédulo, fazia-se de desentendido, mas, na verdade, só queria me intimidar. As minhas explicações sobre o romance eram inúteis. Eu tentava dizer que, para os brancos que não acreditam em deuses, a ficção servia de mitologia. Era o equivalente dos mitos dos índios. E antes mesmo de terminar a frase, já não sabia se o idiota era ele ou eu. Ele não dizia nada a não ser, o que você quer com o passado? Repetia,
e diante de sua insistência bovina, tive de me render à evidência de que eu não sabia responder a sua pergunta. Caraca, sensacional. O cara, na teimosia dele de não querer remoer o passado, ele acaba, tipo, de certa forma, ele acaba trazendo essa reflexão até para o narrador, né? Mas calma aí, será que eu sei mesmo o que eu quero com o passado? Ou seja, olha que pergunta mais simbólica. O que eu quero com o passado? O que eu quero com esse livro? Então é uma reflexão bastante legal. Vamos ver aqui, ó. Tem trecho já destacado. Se tem trecho destacado, você já sabe que vai trabalhar com sinônimos, antônimos, já vai ter essa ideia da semântica bastante forte aqui, hein, galera? Então, olha lá, olha o vocabulário, a semântica caindo aí na prova da FUVEST 2021. Vamos ver? 7.2. Sem prejuízo de sentido e fazendo as adaptações necessárias, é possível substituir as expressões de destaque no texto, respectivamente por... Vamos ver? Em destaque nós temos aqui o meu paternalismo ingênuo, ou seja, a minha incompreensão, a minha altivez, a minha ignorância, a minha complacência, a minha arrogância. Meu paternalismo ingênuo, pai é aquele que é sempre complacente, né, galera? Que é sempre tipo, não, filho, tranquilo. O filho pegou R$150 da carteira do pai, tinha que tomar umas palmadas. E o pai faz o quê? Ah, não, calma, meu filho, calma. Não, gente. Então, olha lá. Paternalismo ingênuo nos remete a uma ideia, nesse contexto, de complacência. Tá certo? Isso tudo é historinha, sem nenhuma consequência. O que tem a ver essa historinha? Vamos ver aqui no segundo aqui, ó. É uma armação? É uma mentira? É uma brincadeira? É uma mentira? É uma invenção ou é entretenimento? É uma historinha. Naquele contexto, é uma invenção, é uma ficção, é uma invenção. Tá certo? Fazia-se de desentendido, fazia-se de inofensivo, ele se fazia de ofendido, ele se fazia de prejudicado, ele se fazia de bobo ou de incapaz. Ele se fazia de bobo, de desentendido, né, galera, desse contexto. E a minha insistência bovina, minha teimosia cega, enfim, olha lá, irredutível, mansa, alienada, cega, né, bovina, no caso, uma insistência bovina, é uma insistência cega, uma insistência, né, de certa forma ali, teimosa. Animalesca, não tem nada a ver com animalesca, né, galera? É uma teimosia cega, atrás do passado, né? Que ele estava atrás do passado. Então, letra D, olha aí, ó, questões que envolvem semântica presentes na nossa prova de 2021 aqui no vestibular da FUVEST. Beleza? Estamos acabando, segura aí. Ah, Vini, eu não acredito que era tão fácil assim. Pois é, por isso que eu falo, vem estudar comigo aqui no intensivão que eu estou fazendo, intensivão da FUVEST 2021. Agora tenho só para a redação, que vai até o dia 18 de fevereiro. E no decorrer do ano de 2021 eu vou fazer um cursão top, aquele intensivão maratona, tá ligado? Para todo mundo aí pegar sua aprovação, tirar 10, 20 pontos além da nota de corte e cair pro abraço, demorou? Bora lá, 73 é a questão. Olha lá, relembrando, hein, galera, só uma coisa aqui também importante, ó. Mais uma vez eu falei que a FUVEST tem essa mania de pegar textos literários e buscar questões envolvendo gramática, nesse caso aqui, semântica. Então, vamos ficar esperto, é uma característica da prova. Então, não é difícil, gente. É só você se adequar ao padrão da banca, demorou? Ao estilo da prova. 73. As respostas do narrador às perguntas de Leucipo são uma tentativa de disfarçar o caráter fabular do romance. Ó, as respostas do narrador às perguntas do personagem são uma forma de disfarçar o caráter fabular. Não, ele não quer disfarçar que é uma fábula, né? Inspirado nas lendas e tradições dos Craô. Não, nada a ver. B. Investigativo do romance? É o caráter investigativo desse romance? Não sei, pode ser, porque tem uma ideia investigativa, né? Ele quer saber. O que ele quer saber? Como o antropólogo inglês se matou. Como o Queen se matou lá, né? C. Tem um caráter, disfarçar o caráter político do romance a respeito das condições de vida do povo Craô? Não, galera, não tem nada a ver, não tem uma questão política, ele só quer descobrir, ele quer investigar a morte da personagem, tá respondido já, né?
Embasado em testemunhos aqui, ó, eu esqueci. Letra B, investigativo no romance e embasado em testemunhos dos Craô. Exato, ele quer que os Craô expliquem como é que foi esse suicídio, como é que ocorreu, como é que foi esse processo que ele ficou doente, como é que ele ficou depois. Então, ele quer embasar a sua investigação. Letra D, etnográfico do romance. Não, galera, ele não quer pesquisar os Craô, os índios. Ele quer saber por que o Queen se matou. E biográfico do romance. Tem um caráter biográfico? Tem. Mas não desse ponto de vista, né? Tem um caráter biográfico de biografia, porque nós vamos investigar a vida deste antropólogo inglês. Tudo bem, gente? Joia? Então, no caso, esse diálogo entre as personagens ali são uma tentativa de disfarçar o caráter investigativo. Tá preocupado, tá investigando muito, é como se fosse uma polícia, entendeu? Então, para quem leu aí, tá ligado no teor aí investigativo do nosso livro, né? Que também tem um caráter etnográfico, só que em bem menos medida, né, galera? E biográfico, bem superficialmente. Fabular pouco, porque está trabalhando com dados da realidade, uma característica de textos contemporâneos. Beleza, gente? Portanto, letra B na questão 7.3. Vamos para a questão 74 aqui, meus amados. Questão 74. Olha aqui, vamos ver aqui. Isso, 74. Ainda falando de 9 noites. Na cena apresentada, que explora o desconforto gerado pela difícil interlocução com o indígena, o narrador abandona a ideia de investigar o passado. Ou seja, ele desencanou do livro. Entendeu? B. Ele explora sua posição ameaçadora de homem branco ao insistir em permanecer na aldeia. No fragmento atrás, neste fragmento aqui, meus amados, ó, ele trocando ideia com o índio. Oi, aí, como é que foi que ele morreu? Ah, não sei. O que você quer saber? Então, sacou a ideia? C. O narrador explora esse desconforto gerado pela difícil interlocução. O narrador explora a sua posição de ameaçador de homem branco, dizendo, você vai me dizer? Não foi isso. Ele age com ousadia ao procurar subjugar Leucipo a contribuir com o seu projeto. Ele forçou Leucipo a contribuir? Não. Letra D. Identifica-se com a sabedoria de Leucipo ao preterir do papel interrogativo e se deixa questionar. Essa aqui tá quase pegadinha, hein, malandro? Tá quase pegando, assim, aquele mais desatento. E letra E de escola. Vamos lá? Sente-se frustrado com a reação de Leucipo, que não se deixa levar por sua diplomacia. Galera. Ó, abandona a ideia de investigar o passado? Vamos ver? Ele abandona no final aqui, vamos ver aqui no finalzinho do texto, do fragmento. O que você quer com o passado? Aqui nessa parte aqui, galera. Ó. Repetia, e diante da sua insistência bovina, tive de me render à evidência de que não sabia responder a pergunta. Ora, ele só concordou com o cara que ele, tipo assim, não sabia o que ele queria no passado, mas esse fragmento não diz que ele abandonou a ideia, tudo bem? Este fragmento não diz que ele explora sua posição ameaçadora de homem branco, não. Ele não quer coagir o cara na força e ameaçadora. Não tem nada a ver, gente. Age com ousadia ao procurar subjugar Leucipo e contribuir com o seu projeto. Subjugar não é o que a gente pode dizer desse diálogo, né? Subjugar é você. Subjugar, galera, é a utilização da força. O português subjugou o povo negro, né, no Brasil durante muito tempo. D de dado, identifica-se com sabedoria de Leucipo, ao preterir do papel interrogativo, tá certo? Ao preterir do papel interrogativo e se deixar questionar. Ou seja, ele vai abrir mão desse papel interrogativo e vai se deixar questionar? Não. O papel investigativo ainda está nas linhas do fragmento, ainda está na ideia do nosso narrador. Ele se sente frustrado com a reação do Leucipo, que não se deixa levar por sua diplomacia. Olha lá, ele está querendo levar, e ele se sente frustrado, porque no final ele não conseguiu arrancar nada da nossa personagem, do Leucipo, e ainda por cima
compreendeu que ele também não sabia o que ele ia buscar no passado. Tá certo? Então, letra E é a correta. E é a correta. Beleza, meus amados? Exercício 75. Vai lá. Aqui já entra Machado de Assis, Quincas Borba. Meu, que livro. O Machado de Assis, ele é assim, galera, você lê, no começo você ri com ele, nesse livro, né, no Quincas Borba, mas no final você chora. Tem essa questão de, ele lida muito bem com a comédia e a tragédia, sabe? É uma coisa que fica muito evidente pra gente, do meio da obra pro fim, né? Esse teor mais dramático. Vamos ver. Mas nós não queremos saber da obra que pertence, diga-se de passagem, ao realismo brasileiro e tem como característica essa linguagem mais objetiva, tá certo? Traz alguns diálogos com o leitor, enfim, né? Tem aquela objetividade, traz ali personagens dominantes, a burguesia, temas da burguesia, adultério, essa coisa toda. Mas vamos ler o fragmento aqui que nós temos para fazer uma análise e verificar qual é a resposta correta. Bora. Rubião fitava em si. Logo no comecinho, hein? Logo no comecinho, é uma narrativa não linear. Ele tá lá na praia de Botafogo, tranquilão, boyzão, de chinelinho. Aí ele começa a lembrar de como ele ganhou aquela grana, como o Quincas Borba, filósofo, tinha deixado aquela herança para ele, o Rubião. Então, Rubião fitava a enseada. Era 8 horas da manhã. Quem o visse? Com os polegares metidos no cordão de chambre. Mais ou menos assim, sabe? Tudo chicão. Tudo chique. Então tá. Quem eu visse com os polegares metidos no cordão de chambre, a janela de uma grande casa de Botafogo, cuidaria que ele admirava aquele pedaço de água quieto. Mas em verdade vos digo que pensava em outra coisa. Cotejava o passado com o presente, que era, há um ano, que era professor, que agora, capitalista. Olha para si, para os chinelas, umas chinelas de Tunis que lhe deu recente amigo, Cristiano Palha, para a casa, para o jardim, para a enseada, para os morros e para o céu, tudo, desde as chinelas até o céu, tudo entra na mesma sensação de propriedade. Vejam como Deus escreve direito por linhas tortas, pensa ele. Se Mana Piedade tem casado com Quincas Borba, apenas me daria uma esperança colateral. Não casou, ambos morreram, e aqui está tudo comigo. De modo que o que parecia uma desgraça... Aí, ó, parecia uma desgraça, hein, galera? O primeiro capítulo de Quincas Borba já apresenta ao leitor um elemento que será fundamental na construção do romance, no restante da construção do romance. A contemplação das paisagens naturais, isso não vai ser preponderante na narrativa. A contemplação de paisagens naturais, nada a ver. Traz à leitura um elemento que é fundamental na construção do romance, que é a presença de um narrador personagem. Como se lê em verdade vos digo que pensava em outra coisa. Em verdade vos digo que pensava em outra coisa. Vamos ver? De certa forma, galera, a gente tem que entender aqui uma coisa, hein, a presença do narrador personagem, como se lê. Vamos ver se ele é narrador personagem? Que a gente, às vezes, lê e esquece, né? Ó, esse aqui, ó. Né? Adeus, Padre Chagas. Voa a história do casamento. Que Maria Benedita gostava de Carlos. É coisa que se sentia desde aquele baile na Rua dos Arcos, em que ele e Sofia valsaram tanto. Vimos-la na manhã seguinte, pronta a ir para a roça. A prima apaziguou-a com a promessa de que ele estava arranjando um noivo. Gente, narrador terceira pessoa, certo? É claro, em algumas narrativas, inclusive do Machado, nós teremos narrador em primeira pessoa, no caso do Casmurro. Mas no caso de Quincas Borba, narrador em terceira pessoa, né? Olha como é que ele morre lá, e o narrador vem nos contar que ele começa a olhar uma coroa de brilhantes na sua cabeça, e ele pensava, deprimente, morreu louco. Mas o narrador não é narrador personagem, tudo bem?
C. Ele revela este elemento que é a sobriedade do protagonista ao avaliar o seu percurso. Como se lê em Cotejava do Passado com o Presente. A sobriedade do protagonista ao avaliar o seu percurso. Não sei, vou deixar ela como plausível aqui, né? Mas a sobriedade dele, do protagonista, ao avaliar o seu percurso, ele não está avaliando o percurso dele, está avaliando como a vida é, né? Ambígua, olha lá. D, o sentido místico e fatalista que rege os destinos. Como se lê em Deus escreve direito por linhas tortas, né? Não esse fragmento, mas o livro tem um sentido místico e fatalista, né, galera? Como a gente vê no final da narrativa. E letra E, a reversibilidade, o reverso entre o cômico e o trágico, como se lê de modo que parecia uma desgraça, de modo que o que parecia ser desgraça. Olha lá, ele tá falando, olha lá, ó, se a minha prima tivesse casado com Quincas, eu ia estar lá agora, lá, ó, só microbiando. Ainda bem que ela morreu, ó Deus, olha lá, hein? Ainda bem que ela morreu, hein? Porque o que parecia ser uma desgraça é minha felicidade. Olha lá essa brincadeira entre o trágico, a morte da prima, a morte do Quincas Borba, com o elemento cômico, que é a sorte dele. Então, desta forma, nós temos a letra E como a correta. Tudo bem, meus amores? Joia? Maravilha, já estamos acabando já, ó. Essa foi a questão 75. Vamos ver aqui, ó. A próxima é a 76, que ainda fala sobre literatura. Eu separei aqui bastante pra gente, ó. Já temos Carlos Drummond de Andrade, Claro Enigma. Olha a remissão. Tua memória, ó, Claro Enigma, terceira geração. Geração de 45. Geração que volta ao modelo clássico, é mais parnasiana, volta à forma. Tanto que o soneto começa a ser ali a forma predileta de Drummond. O Drummond que vem da segunda geração, aquela preocupação social, vamos de mãos dadas, e agora na terceira geração ele já esquece um pouco isso e medita um pouco na condição do ser humano. Estamos num momento entre guerras, acabamos de sair da Segunda Guerra Mundial, estamos entrando na Guerra Fria. Então o mundo não é um lugar legal, né, de acordo com a visão, inclusive do Drummond, que ele é meio pessimista, né? A gente já sabendo disso, a gente já fica esperto aí com a possível análise aqui dessa questão, tudo bem? Bora lá? E ainda tem a questão de memorialismo, né, de retorno às origens, retorno à infância. Então, isso é uma característica pontual da terceira geração do modernismo, a geração de 45. Bora para a leitura. Tua memória, pasto de poesia, tua poesia, pasto dos lugares, vão se engastando numa coisa fria, a que chamas vida e seus pesares. Mas, pesares de quê? Perguntaria. Se esse travo de angústia nos cantares, se o que dorme na base da elegia vai correndo e secando pelos ares, e nada resta mesmo do que escreves, e te forçou ao exílio das palavras, senão contentamento de escrever. Enquanto o tempo e suas formas breves ou longas, que sutil interpretavas, se evapora no fundo do teu ser? Muito bem. Claro Enigma apresenta, por meio do lirismo reflexivo, o posicionamento do escritor perante a sua condição no mundo. Já sabemos qual é a visão do Drummond em relação ao eu interior, em relação ao mundo, né? Vamos ver. Já sabemos já. Considerando-o como representativo desse aspecto, o poema Remissão, vamos lá? Traduz a melancolia e o recolhimento do eu lírico em face da sensação de incomunicabilidade com uma realidade indiferente à sua poesia, galera. Complicou tudo, né? Não entendeu nada? Vire! Aperta a tecla SAP. Traduz uma melancolia, um sentimento de tristeza. E o recolhimento desse eu lírico, ou seja, esse eu lírico que não está mais para o mundo, ele está dentro de si. Em face da sensação de incomunicabilidade com a realidade. Ele não consegue se comunicar com essa realidade que, de certa forma, está indiferente à poesia dele. O mundo está acabando e a poesia dele pouco importa. Eu acho que tem a ver um pouquinho, hein, galera?
Quer não entender o poema? Leia uma vez só. Remissão. Tua memória, pasto de poesia. Tua poesia, pasto dos vulgares. Vão se engastando numa coisa fria, o que chamas vida e seus pesares. Ó, vida e seus pesares, já tem um olhar meio... A vida é uma coisa triste, tem pesar, ela é um fardo. Mas, pesar de quê? Perguntaria. Se esse travo de angústia nos cantares, e se o que dorme na base da elegia vai correndo e secando pelos ares. Tipo assim, qual que é a sua... Por que você está triste se a tristeza ela vai acabando e vai se secando pelos ares? E nada resta, mesmo do que escreves, e te forçou ao exílio das palavras. Olha lá, exílio das palavras, galera. A incomunicabilidade com a realidade, né? Se não contentamento de escrever. Já que eu não posso fazer nada, eu escrevo. Esse é o pensamento. Essa incapacidade de mudar a sua realidade acaba o colocando numa situação de exílio. Certo? Enquanto o tempo e suas formas breves ou longas, que sutil interpretavas, se evapora no fundo do teu ser. Enquanto essa coisa evapora pelos ares, o que não evapora no interior do seu ser, né? Então a gente tem aí esse eu lírico, não compreende a realidade, de certa forma, o seu lugar no mundo. Traz uma melancolia e traz um recolhimento, né? Em face da sensação de incomunicabilidade com uma realidade indiferente à poesia. Perfeito, muito bem. Letra A é uma forte candidata aqui, viu, galera? Letra B. Revela uma perspectiva inconformada, mesclando a livre da indulgência dos anos anteriores a um novo formalismo estético. A perspectiva dele não é inconformada, né, galera? Ele, inclusive, ao contrário, ele está conformado com isso, né? Ele está conformado com a condição dele de que, tipo, olha lá, tua memória, pasto de poesia, tua poesia, pasto de vulgares. Vão se engastando numa coisa fria, o que te chamas vida e seus pesares. Tipo, ele está conformado, na verdade, não está inconformado, ele está bradando. Não, ele está, beleza, tudo bem. Letra C, propõe, como reação do poeta, a vulgaridade do mundo, uma poética capaz de interferir na realidade pelo viés nostálgico. Não tem. Ele está alheio a essa realidade. A poesia dele não interfere nessa realidade, né? Vini, em que verso? Vamos ler de novo. Quer não entender? Leia uma vez só. Tua memória, pasto de poesia. Tua poesia, pasto de lugares. Vão se gastando uma noite fria. Que te chamas de vida e seus pesares. Mas pesares de quê? Perguntaria. Se esse travo de angústia nos cantares e se o que dorme na base da elegia vai correndo e secando pelos ares. Vai correndo. Vai correndo e secando pelos ares, tipo assim, sabe, igual o choro. Chorou, secou e já era, né? Então, tem uma questão dessa, assim, né? De certa forma, ele não tem essa ideia de interferir na realidade através da nostalgia. E nada resta, mesmo do que escreves e te forçou ao exílio das palavras, senão contentamento de escrever. Assim, nada te resta senão isso, sabe? Então, ele não vai interferir em nada na realidade. Isso, reflete, letra D, reflete a visão idealizada do trabalho do poeta e a consciência da perenidade da poesia, resistente à passagem do tempo. Aqui ele está dizendo que a poesia ela vai e seca pelos ares, olha lá, acabou de falar. Vai correndo e secando pelos ares, o que dorme na base da elegia. Então, é uma coisa fugaz também, não é uma coisa perene. E letra E, realiza a transição do lirismo social para o lirismo metafísico. Poxa, legal, tá? Realizando uma transição, caracterizada pela adesão ao confronto espiritual e o escapismo imaginativo. Ora, galera, vamos entender uma coisa. A gente tem sim um lirismo meio metafísico aqui, porque ele está pensando na vida, né? De certa forma, no eu e o mundo. E, de certa forma, olha aqui, galera, não temos aqui neste poema um lirismo social, tá certo? Ele não está preocupado com o social. Se nós estivéssemos aqui falando do Vamos de Mãos Dadas, né, algum outro poema da segunda fase modernista, né, da segunda fase do Drummond, também o Drummond também teve 3 fases, né, galera? O Drummond, ele acompanhou todas as 3 fases do modernismo, né? Então, a gente poderia dizer que sim, mas nesse caso aqui em elegia,
Eu fico com esta aqui, ó. Traduz a melancolia e o recolhimento do eu lírico em face da sensação de incomunicabilidade. Não consegue se comunicar. O que resta, senão o contentamento de escrever, como base de uma realidade indiferente à poesia, à sua poesia. Ou seja, o mundo não está nem aí para a poesia dele, e é justamente isso que está sendo colocado no poema. Beleza? Vamos ver a próxima aqui, ó. 77. Legal. Olha aqui, ó, gente. E você, o que toma para ficar melhor? Eu tomo distância, meu. Mais uma vez aqui nós temos aqui, ó, a semântica, né? Ó, a polissemia. Então, assim, usando aqui, de certa forma, algum expediente da língua portuguesa para tratar dessa construção do humor. O humor é feito a partir do quê? Ah, você toma distância? Não, eu tomo distância. Você toma o quê para ficar melhor em relação ao Covid? Ah, eu tomo distância. Fala, né, na real do distanciamento para ficar melhor. O quê? Eu tomo distância. Você toma o quê? Olha o toma e o tomo. São dois verbos que são utilizados em sentidos diferentes. Isso, de certa forma, cria humor na tirinha, né? Vai lá. O efeito de humor presente nas falas dos personagens decorre do quê? Da quebra da expectativa gerada pela polissemia. Eu tomo distância. E você toma o quê? Toma, tomo. Muito bem. Da ambiguidade causado pela antonímia. Não tem nada de antonímia, de antônimo. Não tem uma relação contrária. Do contraste provocado pela fonética. Toma, tomo. Não é isso que causa humor na tirinha. D. Do contraste introduzido pela neologia. Não tem neologia nenhuma ali. E você, o que você toma para ficar melhor? Eu tomo distância. Não tem neologia, não tem uma nova palavra, não tem neologismo aqui. Letra E. Do estranhamento devido à morfologia. Uau! Não tem estranhamento de nada ali. Qual é o estranhamento? E você? O que você toma para ficar melhor? Não tem nada a ver com morfologia, com com classificação das palavras. Portanto, letra A é a correta, meus amores. 77. Tudo bem? Tudo jóia aí? Maravilha. Vamos ver essa 78 aqui? Aqui nós temos aqui, ó, um texto, a Psicanálise do Açúcar, um texto do João Cabral de Melo Neto, também terceira geração modelista, né? Vamos ver aqui, ó, Psicanálise do Açúcar. O açúcar cristal, o açúcar de usina, mostra a mais instável das brancuras. Quem de Recife sabe direito o quanto? E o pouco desse quanto, que ela dura. Sabe o mínimo do pouco que o cristal se estabiliza, cristal sobre o açúcar, por cima do fundo antigo de mascavo, do mascavo barrento que se incuba, que tudo pode romper o mínimo em que o cristal é capaz de censura, pois o tal fundo mascavo logo aflora, quer inverno ou verão, mel ou açúcar. Só os banguês que ainda purgam o açúcar bruto com barro de mistura, a usina já não purga da infância, não de depois de adulto. Ela o educa em enfermarias com vácuos e turbinas, em mãos de metal, de gente, indústria. A usina o leva a sublimar em cristal o pardo do xarope. Não o purga, cura, mas como a cana se cria ainda hoje, em mãos de barro, de gente agricultura, o barrento da pré-infância logo aflora, quer inverno ou verão, mel ou açúcar. Lindo poema, né? Está falando aqui daquele processo do açúcar, né, das usinas de açúcar, tema este bastante presente ali, sobretudo em alguns versos de Morte e Vida Severina, né, em alguns outros poemas ali do nosso amado João Cabral de Melo Neto. Olha lá, nos últimos quatro versos, vamos deixar aqui bem separadinhos, isso, do poema rompem com a série de contrapontos entre usina e o banguê. Vamos ver o banguê? Banguê é um engenho de açúcar primitivo movido com força animal. Aquele, tipo, como se fosse um moinho, né? Moendo a cana-de-açúcar, entendi. Então, está lidando ali com a relação entre a industrialização no processo de fabricação do açúcar e aquela fabricação mais manufaturada, mais arcaica, né? Então, os 4 últimos versos, hein? Não o poema todo, mas como a cana se cria ainda hoje,
em mão de barro de gente agricultura. É na mão, não é máquina que vai colher, não, né? O barrento da pré-infância logo afora, ou seja, aquele barro, aquela cor do melaço do cana-de-açúcar, quer no inverno ou verão, o mel e o açúcar. Olha lá, esses 4 versos negam haver diferença química entre o açúcar cristal e o açúcar mascavo? Esses 4 versos não estão falando nada sobre esta relação. Letra B. Esclarecem que a aparência do açúcar varia com a espécie da cana cultivada. Os 4 versos não tem nada a ver, não fala de tipo de açúcar, né, galera? Tá falando na verdade, ó, mas como a cana se cria ainda hoje? Ainda hoje se cria a cana desta forma. Como que é criada a cana? Em mãos de barro, de gente agricultura. Gente, a agricultura me dá uma ideia de trabalhador da cana-de-açúcar, entendeu? Trabalhador rural. O barrento da infância logo afora, quer no inverno, no verão, mel e açúcar. Então, esclarece a aparência do açúcar, esclarecem que, os últimos 4 versos, esclarecem que a aparência do açúcar varia com a espécie da cana cultivada? Nada a ver ao som. Revelam que na base de toda empresa açucareira está o trabalhador rural. Opa, olha lá. Mas como a cana se cria ainda hoje, ou seja, mesmo falando da diferença entre o processo industrial da produção do açúcar e esse processo mais manufaturado, mais arcaico, ele ainda relata que ainda assim, mas como a cana se cria ainda hoje em mãos de barro de gente de agricultura, ou seja, ainda assim as pessoas, né, são utilizadas, mesmo com maquinário moderno, etc. Olha lá, revelam que na base de toda empresa açucareira está o trabalhador rural, letra C. Vamos ler a D, só para tirar o encargo, e aí? Denuncia o explorador do trabalho infantil dos canaviais nordestinos. Em nenhum momento os 4 versos fala de trabalho infantil. Se fosse mãos de criança ao invés de mão de barro, aí meu, só esse substantivozinho já poderia mudar a nossa interpretação, mas não é o caso. Letra E. Explicam que a estação do ano define qualquer processo ou tipo de açúcar. Mas nada a ver, José! Fernandinho, tira o dedo do nariz. Tá vendo? Nada a ver, gente. Poxa. Aqui nós temos aqui, então, revelam que na base, no chão, no primeiro momento de toda empresa açucareira, pode pegar o Açúcar União aí. Ô, União, não vou nem cobrar o jabá, hein? Açúcar União, vamos de mãos dadas. Meu, não importa a indústria açucareira, na base dessa pirâmide, do produto que chega até a sua casa, que você coloca as 3 colheres xicrinhas de café, de açúcar no café, a base disso tudo vem das mãos do homem agricultura, da gente agricultura, né, galera? Então, revela esta relação, que na base de toda empresa açucareira está o trabalhador rural. Beleza, galera? Vamos para a nossa última questão aqui, deixa eu ver até qual que vai. Tá, vai até 80 aqui, mas aqui já é uma questão de outra disciplina, né? Ainda falando sobre açúcar, a coisa toda. Mas vamos ainda falar aqui na nossa aqui, mais uma vez aqui a FUVEST pegando texto literário para fazer o quê? Relacionar com regras gramaticais. Olha lá, ela, pronome, relação pronominal, uma relação de conectivo, um conector, tá certo? Um conector semântico. Na oração que ela dura, olha lá, verso 4, vamos ver o verso 4 aqui, 1, 2, 3, 4. E o pouco desse quanto que ela dura. O açúcar cristal, o açúcar de usina, mostra a mais instável das brancuras. A mais instável das brancuras. Quem do Recife sabe direito o quanto, e o pouco desse quanto que ela dura. Qual? A mais instável das brancuras. Opa, legal, tá. Opa, deixa eu voltar aqui, tirei. Isso. Na oração, tá? Mais brancuras. Não tem referente, galera, vamos lá, não tem referente, ou seja, não está se referindo a nada, que ela dura. Ela quem dura, meus amados? Tá aqui escrito, olha lá, a mais instável das brancuras. Galera, não existe pronome sem referente, meus amados. João é um cara legal. Ele é meu amigo. Quem? João. Ele e João estão relacionados. Então,
Tem que ter um referente. Letra A, defenestra isso aqui, bombardeia, joga para fora. Tô fora. Letra B, retoma a palavra usina. Vamos ver aqui, ó. No quarto verso, sabe de que ela dura. Ela quem? Ela retoma a palavra usina, meus amados. A palavra usina, ela, ou açúcar de usina, mostra a mais instável brancura, das brancuras. O açúcar cristal ou açúcar de usina, opa, mas é o açúcar de usina. Então, ela não remete a açúcar. Tudo bem, meus amados? Bora lá. Letra C. Pode ser substituído por ele, referindo-se a açúcar. Não pode ser substituído por ele. Está escrito que ela dura. O que dura? É o açúcar que dura ou é ela? Tá certo? A mais instável das brancuras. Não pode ser ele, porque ele é a mesma coisa lá. Sabe o Pablo Vittar? Ela tá... Então, sabe? Dá. Pablo é ele. O Pablo Vittar pode, de repente, achar um outro nome. Para quê? Para que o pronome concorde com o nome, meus amados. É por isso, beleza? Só aí para a galera da lacração não vir me cancelar aqui. E uma que eu também tô aí. I don't give a shit for that, you know? If you're right, you're right. If you're right, you're right. You know? If you're wrong, you're wrong. If you're a bastard, you're bastard. Even you are homosexual and whatever. Então, se liga, não dou a mínima para isso. Você é um cara legal, você é um cara legal em qualquer lugar, seja o que for, não importa a sua opção sexual e whatever. Bora, keep doing. Bom, então tá. Refere-se, tô falando, refere-se a mais instável das brancuras. Ela dura. Qual? Ela o quê? A mais instável das brancuras, né, meus amados? Letra D é a correta. Vamos ler aí, só para desencargo de consciência. Olha lá, equivale à palavra censura. Vamos ver? Açúcar cristal, açúcar de usina, mostra a mais instável das brancuras, que em Recife, sob direito, quando o pouco desse... censura não está nem antes. Censura não está nem antes, está depois. Então, só sobra aqui, só sobra este meu amado aqui, essa amada letra D de dado, tá certo? Depois aqui nós temos outras questões aqui que, não, de certa forma, não estão dentro do nosso escopo, né? O meme, olha lá o que eu falei para você, o meme é um novo gênero, né? Um novo gênero textual, o meme, né, galera? Um gênero que traz um pouco de humor, traz erros de língua portuguesa na sua forma mais primitiva, né? Então, é uma coisa que está sendo abordada, o gênero meme, a questão de química, né? Tá vendo? Então, esse diálogo entre as disciplinas é muito interessante, né? A gente tem que notar isso na prova na prova da FUVEST, tá? Eu fiz essa correçãozinha aqui mais para você ficar ligado, viu, galera, no que é que você errou, ficar esperto. Se você não ultrapassou a nota de corte, não tem problema, bora estudar. Vai lá, me segue no Instagram, @professor Vini Reis, me segue aqui no YouTube também, e a partir de agora, bora estudar. Se eu não estou na segunda fase, vou estudar pro ano que vem. Se eu estou na segunda fase, eu vou estudar, então, porque eu preciso passar, né? Já passei a primeira etapa, agora vou matar a segunda e vou pro pódio. Não vou deixar o final feliz para o próximo episódio. Galera, eu sou o professor Vini Reis, fico por aqui, espero que você tenha gostado. Deixa o like, comenta, me ajuda eu! Beleza, galera? E eu tô lançando um cursão intensivão de redação para a FUVEST segunda fase. Então, se liga aí, beleza? No meio de 2021, você já pode conferir que vai ter um monte de novidade. Português, curso de português intensivão para a FUVEST, curso de português intensivão para o Enem, curso de português intensivão para a VUNESP, concursos para a Polícia Militar, Polícia Civil e Federal, etc. Então, vem comigo que 2021 é nosso. Tamo junto. Ouça! Fui!